Podemos dizer que cybercultura é a união do cultural com o digital, dando origem a uma cultura digital. Não no sentido em que podemos visitar virtualmente outros sites culturais de museus e galerias de arte em outros países. A cybercultura é muito mais caracterizada pela sua possibilidade de produção e de interação com essas diversas outras produções. Ou seja, a possibilidade de escrevermos em nossa interação com o mundo digital. O doutor em Sociologia e pesquisador em Cybercultura da Universidade Federal da Bahia, André Lemos, afirma que podemos chamar a cybercultura de uma cultura da leitura e da escrita. Ele ainda afirma que a cultura massiva, da TV e do rádio, por exemplo, ela só nos permitia a leitura das suas produções. Não podendo escolher o que queríamos ver ou ouvir, nem mesmo quando queríamos ver ou ouvir. Tínhamos que assistir o que estava passando e no tempo ditado pelo material. Não interagíamos ativamente com as produções. Se você quisesse produzir nesses espaços, você era totalmente limitado por toda uma necessidade de aprovação e de seleção desse material que ia ser apresentado. E para completar, não era qualquer um que podia publicar. Já a era da cybercultura, ela é caracterizada pelas diversas possibilidades que a gente tem. Não somente de ler o que quisermos e no tempo que quisermos, mas também de poder produzir o que quisermos e no tempo que quisermos. Ou seja, interagir, escrever sobre o que lemos, criticar. A cybercultura é marcada pela liberação da emissão, característica do cultural. Somente pode fazer sentido no contexto de rede. Uma das características mais marcantes da cybercultura são as redes sociais, onde é estabelecida uma conexão generalizada e aberta, onde podemos falar e nos agregar livremente. Esse tipo de cultura tem tido um impacto considerável em nossa sociedade, especialmente no âmbito político, social, cultural e econômico, provocando uma reconfiguração cultural generalizada. Um grande exemplo dessa reconfiguração está nas relações sociais. Na hipermodernidade, a humanidade tem ultrapassado os limites de tempo e espaço em suas relações. Hoje não precisamos mais sair de casa para pagar uma conta, para uma partida de xadrez, uma reunião de trabalho, um chaveco ou um pedido de casamento. Enfim, podemos dizer que a cybercultura são agenciamentos sociais das comunidades no cyberespaço. Mas o que é cyberespaço? O cyberespaço é o ambiente da cybercultura. É um ambiente virtual que pode ocorrer em qualquer lugar, independente do espaço físico, normalmente chamado de World Wide Web, ou seja, a grande teia, a grande rede mundial. É isso mesmo, é o www que você digita todos os dias para acessar algum site a partir do seu navegador. Para acessá-lo, precisamos somente de um aparelho conectado à internet, via satélite, cabo ou Wi-Fi. Segundo o filósofo francês contemporâneo do Departamento de Hipermídia da Universidade de Paris, Pierre Levy, o cyberespaço é um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias de computadores. Toda tecnologia que promove a comunicação é ferramenta do cyberespaço, como o rádio, a TV, o telefone. Porém, podemos considerar a internet o principal ambiente do cyberespaço, pois possibilita uma interação livre, sem condições, uma interação sem limites. Uma característica importante do cyberespaço é que ele privilegia o anonimato, além de permitir uma criação de múltiplas identidades. No cyberespaço, podemos escrever e publicar qualquer coisa em qualquer lugar. Pode-se dizer que o cyberespaço é um lugar de trocas, de socialização, de informação e de educação. Existe educação no cyberespaço? Se partimos do pressuposto sociológico da educação enquanto socialização, logo percebemos que cyberespaço é um ambiente educativo por excelência. A cybercultura, assim como qualquer outra cultura, possui seus próprios códigos e significados linguísticos e iconográficos. Eles são internalizados pelos usuários à medida que eles se interagem no cyberespaço. Além da educação que acontece pela própria utilização do cyberespaço em si, podemos dizer que as relações que acontecem dentro do cyberespaço são educativas. Isso acontece porque o cyberespaço é um ambiente virtual, impessoal e aberto a qualquer tipo de emissão. Assim, diversas expressões culturais, políticas, religiosas e até mesmo expressões pessoais que escrevem no cyberespaço, elas reforçam, reproduzem, transformam e criam novas identidades culturais. Isso acontece através de interações em blogs, comunidades fechadas em redes sociais, sites, e claro, não podemos esquecer de citar a Deep Web. A Deep Web é a parte obscura do cyberespaço, livre de controle, censura, qualquer fiscalização. Mas isso é assunto para outra web aula. Outra forma de educação presente no cyberespaço pode ser encontrada no acesso indiscriminado a diversos bens culturais.
além do acesso a enciclopédias, dicionários, obras de arte, artefatos arqueológicos e outros documentos históricos, sites de museu, galerias de artes nacionais e internacionais, o Cyberespaço também possibilita a digitalização, criação e distribuição de obras literárias e audiovisuais. Hoje em dia, se você não quiser gastar dinheiro com cinema, por exemplo, você pode baixar seus filmes online com grande qualidade de som e imagem. Por permitir facilitar a consulta de seus conteúdos através de sites de pesquisa como o ASCII, o Google e o Yahoo, o Cyberespaço tem se configurado também como uma forma nova de conhecer o mundo, aprender novas habilidades, relembrar o passado, descobrir e reencontrar familiares, amigos, etc. Hoje em dia, quando queremos saber informações básicas de uma nova corrente de pensamento, movimento social, uma religião, um período da história, uma expressão popular, podemos ir direto à Wikipédia, onde podemos nos inteirar minimamente dos assuntos e ter um leque de informações, a partir do qual podemos problematizar o assunto ou pesquisar melhor sobre ele. Logicamente, não podemos acreditar em tudo que vemos na web. Toda essa abertura e liberdade de edição chama a atenção do usuário para o uso responsável do cyberespaço, tanto no que diz respeito a conteúdos ofensivos quanto a informações que não condizem com a realidade. Há diversas fontes de informação no cyberespaço e é muito importante consultar mais de um, especialmente quando se trata de trabalhos escolares. Falando em trabalhos escolares, diversos sites e blogs na internet estão voltados diretamente para o conteúdo da educação formal. Eles oferecem desde matérias específicas como português, matemática, geografia, história, ciências, até cursinhos inteiros de pré-vestibular, através de videoaulas, livros, apostilas e jogos educativos. Enfim, podemos dizer que a cybercultura se apropriou da escola. Mas e a escola? Como ela se apropria da cybercultura? Segundo o sociólogo e doutor em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marco Silva, a escola em geral não está em sintonia com a cybercultura, pois continua distante das novas tecnologias de interação e comunicação e ainda das características do novo espectador. Para uma possível mudança desse cenário, o educador deve se apoiar em princípios pedagógicos que auxiliam no novo ambiente de ensino e aprendizagem. A cybercultura, por si só, já é um ambiente propício a uma aprendizagem participativa. A escola poderia se apropriar dela, incentivando a construção do conhecimento a partir da cocriação e não simplesmente da transmissão. O problema da aprendizagem com a teoria educacional não é uma simples preferência de um modelo melhor ou pior. As teorias pedagógicas trabalhadas pelo currículo escolar dizem respeito a visões epistemológicas, ou seja, partem de pressupostos sobre como o indivíduo aprende. E como os indivíduos aprendem? Em seu artigo Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Implicações Epistemológicas, a professora da Faculdade de Letras da UFMG e pesquisadora do CNPq, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, aponta 3 visões epistemológicas básicas: O objetivismo, o subjetivismo e o experiencialismo. O objetivismo parte do pressuposto que a mente humana é um container, que acumula conhecimentos que se solidificam ao longo da vida. Assim, fala em termos de aquisição de conhecimentos. Quanto mais ensino, mais aprendizagem. Enfim, o que se ensina é exatamente o que se aprende. O subjetivismo parte do pressuposto que o conhecimento é completamente subjetivo, independente de influências sociais e culturais e que cresce se desenvolvendo evolutivamente. A mente humana é universal e reconstrói o mundo observando internamente, a partir dos mesmos mecanismos inerentes a toda a mente humana. Já o experiencialismo parte do pressuposto que todo conhecimento é medido pela cultura e pela sociedade, independente das formas que ele é trabalhado. A mente humana interage com outras mentes, se apropriando da sua linguagem cultural, de seus signos e significados, e assim é educada, no processo em que se faz participante da cultura. Neste sentido, a aprendizagem é um processo de se tornar membro da comunidade. A cybercultura é um espaço que privilegia a noção de conhecimento como construção e colaboração sociocultural. Porém, não podemos esquecer que não é o ambiente, virtual ou presencial, que definirá o tipo de educação praticada. A cybercultura é somente o ambiente mais propício ao desenvolvimento de uma educação colaborativa, mas que também pode ser utilizada a partir de pressupostos pedagógicos tradicionalistas. O que fará a diferença na qualidade da educação escolar neste caso não é a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, mas sim os pressupostos pedagógicos por trás da educação. Para citar novamente o sociólogo André Lemos, a virtualização da educação precisa permitir que o educando leia e problematize aquilo que ele leu.
Quando a gente fala, discute ou problematiza alguma coisa, enfim, quando a gente escreve sobre algo, a gente está atualizando os conhecimentos que anteriormente a gente leu. E é bem no contexto dessa interação que a educação acontece efetivamente. Se o aluno não problematiza aquilo que ele aprendeu, não tem equipamento tecnológico que vai resolver o problema. Assim, para que a cybercultura seja apropriada efetivamente pelo currículo escolar, o currículo precisa partir de pressupostos pedagógicos que pensam a educação como construção colaborativa, sociocultural. Neste sentido, o currículo precisa se apropriar da cybercultura da forma como ela realmente funciona, interativamente e interdisciplinar, permeando os diversos processos de aprendizagem propostos pelo currículo. De outra forma, o tratamento dado pelo currículo à cybercultura pode ser meramente turístico, tratando a cybercultura de maneira trivial, estereotipada e desconectada do contexto da sala de aula e da educação. Isso acontece quando ela é introduzida simplesmente como um momento de diversão, totalmente desconectado do processo educacional mais formal, ou quando é apresentado aos alunos simplesmente em forma de mais uma disciplina escolar, a disciplina de informática, totalmente desconectada das outras disciplinas. Utilizando-se do conceito de cybercultura, o educador pode deixar de ser apenas um transmissor de informação e passar a ser um provocador de interrogações, gerando nos educandos uma vontade de discutir e produzir conhecimentos. Para isso, como aponta a professora Vera Menezes, o professor precisa sofrer a ferida narcísica de perceber que não está no centro da aprendizagem. E é isso que o cyberespaço faz a partir dos seus diversos ambientes de aprendizagem. Ele desloca o professor do centro da aprendizagem para os bastidores da educação, para junto dos alunos, onde ele é um simples problematizador e onde os próprios alunos são também professores. Léa Fagundes, psicóloga, pedagoga e doutora em psicologia escolar pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que não adianta levar para a escola tablets e painéis interativos se a cultura da escola não for alterada. A cultura da escola muda quando é adaptado o espaço, o tempo e o funcionamento do ambiente educativo. Inclusão digital não é só o amplo acesso à tecnologia, mas a apropriação dela na resolução dos problemas.